Antes de prosseguir com esse vídeo, quero avisar você que é hoje, R$ 1 milhão. Pode sair daqui a pouquinho, cara. Olha, 2 horinhas, 1 hora e meia para você garantir. Você tem 1 hora e meia, é o último momento. São os últimos minutos para você garantir R$ 1 milhão ainda hoje. Já pensou, cara? Se sai para essa galera que tá comprando por último aí, pode acontecer, cara. Pode acontecer. Então, além do prêmio instantâneo, você pode ganhar R$ 1 milhão. Depois das 8, você vai ter direito de participar. Segunda-feira, 100 mil. Quarta-feira, 100 mil. E R$ 1 milhão na próxima sexta. Mas eu sei que tem gente que quer tentar resolver a vida hoje. Pegar R$ 1 milhão na mão hoje. Então, apenas R$ 1,99. Ação social, você está doando, está ajudando e ainda está participando desse sorteio. Então, aproveite, garanta agora mesmo o seu Pix do milhão. O QR Code vai ficar na tela aí. Eu lembro você também que todos os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado, no chat fixado. Tem o QR Code do Pix do milhão. Também, lembrar que com a Mais Cabelo você emagrece com saúde, né? O programa Mais Slim tem em todo lugar do Brasil, uma Mais Cabelo perto de você. A Caravana do Haroldo, você pode garantir presença em Buenos Aires, né? Flamengo e Racing pode garantir presença no Maracanã, Libertadores e Brasileirão, com ingresso incluído. O receptivo é fantástico, melhores preços, pode procurar, falar que veio pelo Paparazzo, tem desconto. E também a final da Libertadores, você torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, pode garantir a final da Libertadores com reembolso, tá? Entre em contato aí. Lembrar, jogue com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Você fazer o seu cadastro na Bet Oficial da Nação. Lembrando que você tem também o aplicativo para Android na Google Play, você pode estar baixando agora mesmo. Lembrando que vai continuar funcionando a plataforma mesmo depois que trocar de nome. Depois que trocar de nome vai ter aí um nome também ligado ao futebol, vai ser a plataforma só muda de nome, a licença com o Flamengo acaba, mas a plataforma continua normal, aquela plataforma que você já está acostumado a usar, que você gosta, que o Paparazzo anuncia, ela vai continuar, tá certo? Meus amigos, a gente tem cada vez mais a situação ficando estranha, né? O mesmo árbitro que apitou ontem Flamengo e Cruzeiro, que foi super criticado pelo Saul, por picotar o jogo, pelo Felipe Luiz, pelo Léo Ortiz, por todos, até pelos jogadores do Cruzeiro também, porque picotou muito o jogo, dificultou o jogo para os dois times. Esse árbitro, ele é escalado no jogo do Flamengo, atrapalha o jogo do Flamengo. O Flamengo não jogou bem, tá? Se tivesse jogado bem, ganhava do mesmo jeito. Mas atrapalha o jogo do Flamengo e atrapalha demais o espetáculo, né? Picotando o jogo todo. Além disso, ele foi escalado para o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. E os caras ainda têm coragem de reclamar de sistema, né? Aí mais cedo a Leila Pereira chamando os flamenguistas de terraplanistas e tudo mais, terraplanismo e tudo mais, querendo comparar com terraplanista, que tem as ideias deles e não aceitam as outras coisas. Bem, eu estava ali almoçando no Boi Brasil aqui de Orlando e estava até refletindo sobre tudo que está acontecendo, inclusive o dono ali do Boi Brasil, o Nelson, é empresário, tem muitos jogadores, mais de 400 jogadores lá no Azures, e inclusive o Felipe Tereza, que agora fechou com o Palmeiras, era atleta deles também, e teve um problema no Flamengo, saiu. Eu até falei para ele, eu acho que o Flamengo não deveria ter rescindido, deveria ter dado uma suspensão e uma multa. E ele falou, olha, e o Flamengo tem outros jogadores ali até com capacidade de serem mais conhecidos, de explodirem também. No próprio Azures lá também tem muitos jogadores do nível, ou melhores até, que o Felipe Tereza, mas a questão é que a forma hoje, né, que o Flamengo conduz, o Flamengo é muito rígido, né? E a gente tem, por exemplo, até o Wallace também, que jogou, perdeu aquele pênalti, depois pouco teve oportunidade. E é o jeito que o Flamengo conduz aí a sua base. E eu, sinceramente, falo para vocês, eu acho errado. Eu falei para ele, eu acho errado. Eu acho que o Flamengo, nesse sentido, apesar de eu achar que o Palmeiras tem uma fixação pelo Flamengo, né? O jogador rescinde com o Flamengo e os caras, na mesma hora, querem contratar esse jogador. Foi assim com o Richard Rios, agora com o Felipe Tereza. Soube que o Fluminense
O Cruzeiro tentaram também a contratação do Felipe Tereza, que acabou indo para o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras têm a situação financeira melhor, acabam ganhando essas disputas. Mas, gente, eu acho que o Boto, o Alfredo, que estão lá na base, tem que tomar um cuidado maior, que senão vocês vão acabar fortalecendo os rivais, dando dinheiro para os rivais. Esse garoto, por exemplo, ele vai valer dinheiro. Então, o Flamengo acaba perdendo. Ainda mais o Palmeiras tem essa fixação, né? O Palmeiras faz a base dele lá, também produz, mas quer tirar jogador que veio do Flamengo. E o Flamengo tá dando mole. Tá dando mole. E a Leila continua falando de terraplanista e tudo mais. E a gente teve o pessoal do Placar, do Opinião Placar, que é o programa da tarde, logo cedo, daqui a pouco a gente... Agora já, tô acabando de gravar esse vídeo, já vou entrar ao vivo, chegando em casa para entrar ao vivo no meu estúdio na Placar, no Placar aberto. E no Opinião Placar, a gente teve o Sormani, né? Que eu, no primeiro momento, falei que eu não concordava com ele pela questão que ele falou do Flamengo, de avarento e tudo mais. O Sormani se explicando, né? Vamos ouvir aqui, olha só. Recebeu a primeira parcela no começo do ano, referente aos direitos econômicos de televisão. Então, são trechos importantes. Aí a fala que você estava se referindo aí. Pereira compara a diretoria do Flamengo a terraplanistas. Tem que baixar um pouquinho a bola. O presidente do Palmeiras diz que agora há os ela falou terraflamistas, né? Diante da briga jurídica pelo bloqueio de repasse dos direitos de transmissão da Libra. Enfim, ele repete os trechos. Inclusive na entrevista ela fala, não é uma guerra contra o Flamengo, mas a gente precisa fazer o que é certo. Então é isso que é preciso ficar claro, entendeu? Até algumas... Aí ele vai falar, o Sormani, porque eu mesmo tinha entendido que era uma guerra da mídia, do próprio Sormani contra o Flamengo e sua torcida. A Leila quis dizer que não é contra o Flamengo e sua torcida. E a gente já falou aqui. O Flazoeiro, se o Palmeiras tem 101 milhões no ano de visualizações no YouTube, na TV oficial do clube, a gente com TV alternativa, independente de Flamengo, a gente fala de Flamengo, mas não é oficial, eu tenho 120, o Flazoeiro tem mais, não sei quanto, 150 milhões, a gente tem, qualquer um de nós tem mais visualização que o próprio Palmeiras, oficial. Imagina o perfil oficial do Flamengo somado com todos esses perfis que falam de Flamengo. A gente tá falando de bilhões. Essa audiência toda, ela tem que ser recompensada, ela tem que valer alguma coisa. É muita audiência, é muita diferença, isso pesa na hora de contratos. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Ela mesmo já falou outras vezes a questão de audiência. Mas vamos escutar aqui o que o Sormani está falando. As pessoas me criticaram, ficaram chateadas comigo. Eu não tenho nada contra a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Ao contrário, a instituição e a torcida do Flamengo merecem toda a minha admiração e respeito. Se tem um cara que briga aqui pela torcida do Flamengo, sou eu. Condeno veementemente esses bobalhões que dizem que a torcida do Flamengo é terceirizada. Isso é mentira. Isso é dor de cotovelo de torcedor de outros times em relação ao Flamengo. A torcida do Flamengo é do Flamengo mesmo. Até se tem um exemplo lá no Mundial, tinha lá... Era um show. Era um show. Mais ou menos. 70 mil pessoas. Não, vamos devagar. O que eu quero falar é o seguinte: os caras que iam lá, onde você mora? Espírito Santo, você torce para o Flamengo. O cara sai do Espírito Santo, ele não torce pro Vila Velha, ele torce pro Flamengo, ele foi até lá. O cara saiu lá da Paraíba, o cara é Flamengo. Então eu sempre briguei por isso. Não entro nessa conversa fiada de que a torcida do Flamengo é terceirizada. Da minha boca você nunca vai ouvir isso. Porque isso é mentira. Isso é despeito, é dor de cotovelo. Flamengo é hoje, pela sua administração, que não tem nada a ver com o BAP. Nada a ver com esse senhor, nada. Começa com o Bandeiro de Melo, passa pelo Landim e agora desemboca no BAP. O Flamengo é hoje uma das maiores instituições do futebol brasileiro. Alguém tinha bronca do Flamengo na época do Bandeira? Eu sinceramente acho que sempre teve, né? Aí eu discordo porque eu acho que sempre teve. Hoje, ninguém não pode nem olhar para o Flamengo. O problema não é o Flamengo. O problema não é a torcida sempre do teve. Flamengo. O Sormani sempre teve, inclusive com o do Bandeira pro Landim, teve a tragédia do Ninho e todo mundo atacava o Flamengo por causa da tragédia do Ninho. Todo mundo. Era até pior, tá? Então,
Isso aí eu tenho que discordar. Tô entendendo o teu ponto de vista, mas isso aí eu tenho que discordar. O problema chama-se BAP. Esse é o problema. Um cara insuportável, segundo todo mundo fala. É um cara que você não consegue... Olha, ele teve na Fox uma vez lá no Rio. Eu vi. O cara é metido, velho. O cara é insuportável. Metido. Tratou mal as pessoas. E não foi só eu que tô falando, não, hein? Eu tenho várias pessoas que estavam lá e que presenciaram isso e que podem me testemunhar a meu favor, se por um acaso for necessário. Entendeu? Ele é esse cara que está levando o Flamengo, que é uma instituição centenária, gloriosa, vitoriosa, a ser odiado pelos rivais e pelas torcidas por causa dessa pessoa. Esse outro advogado com quem eu conversei, ele falou bem, Sormani, tem mais 4 bilhões, porque o contrato todo acho que é de 5 bilhões. Tem mais 4 bilhões que ainda vão ser repartidos. Para que ele está fazendo isso? Para asfixiar os times? Para deixar os times numa situação? Não, porque ele tem direito, Sormani. Mas aí é que porque tem direito. Nunca vai ter uma unanimidade disso, como diz lá o estatuto. Nunca vai ter, porque o Palmeiras já poderia dizer não. Não quero. Não quero. Ou você vai decidir as coisas por maioria, ou não vai ter, vai ficar esse impasse o resto da vida. Não tem jeito, o Flamengo não se tocou disso ainda. O que o Flamengo quer, gente? O Flamengo, quando a gente fala quer o que dá direito à audiência dele. Referindo à gestão atual, a essa gestão atual do Flamengo, que é antipática e torna o Flamengo um time antipático. Porque os caras são antipáticos. O Flamengo vai na justiça e bloqueia todo mundo. O que acontece? Pô, o Flamengo é um puta sacana. Puta time sacana, meu. Antipático. Mas não é o Flamengo que tá fazendo isso. É o BAP. É ele que tá fazendo isso. Entendeu? Então deixar isso bem claro, porque tem algumas pessoas que não... algumas pessoas têm problemas cognitivos, ou seja, falta de compreensão, que não consegue separar, que nem diz o amigo meu, o Leandro Cré, e não consegue entender que A é A e B é B. Então é bom explicar isso. Como você não está entendendo, Sormani, que o Flamengo tem o direito de brigar pela sua audiência. O Flamengo tem o direito. Porque tem pessoas que têm problemas de cognição e ficam confundindo as coisas que eu falo. Entendeu? Mas que na minha cara não fala. Quando encontra comigo, bate nas minhas costas. Aí, Sormani, tudo bem, velho? Fala com a pessoa, Fala com ele, vem cá, então. Eu não vou falar porque eu vou fazer por quê? Eu não tenho nada contra a instituição. Não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Mas eu tenho tudo contra essa pessoa insuportável, intragável, metida, soberba, de nome, não sei nem qual é o nome. Luiz Eduardo Batista. Luiz Eduardo Batista, entendeu? Luiz Eduardo Batista. Não sabia nem o nome dele. Eu sei que é BAP, entendeu? E todo mundo fala, e eu testemunhei. É um cara metido, arrogante e soberbo. É isso que eu queria falar. Olha, meus amigos, pegou pesado, hein? Pegou pesado com o presidente do Flamengo, com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e eu vou dizer mais, hein? Eu não vejo jornalista nenhum brabo desse jeito quando se trata da Leila Pereira. Não aparece ninguém brabo desse jeito, só do lado aqui do Flamengo, né? Quem fala de Flamengo e tudo mais, que tem essa audiência maior, inclusive, que a do Palmeiras, e que ela sabe bem dessa audiência. Agora, é impressionante como a Leila, né, movimenta a imprensa do jeito que ela quer e a galera tá do lado do Palmeiras, do todo poderoso bonzinho Palmeiras contra o malvadão Flamengo, né? É impressionante. Agora é mais ainda contra tudo e contra todos, porque agora são todos contra o Flamengo, mas sempre foi. Aí o Sormani falou que, mas com Bandeira não era assim. Era. Mas com Landim não era. Era. Ou se era. O negócio da tragédia do Ninho, que faziam com o Flamengo. Era pior, meu amigo. Era pior. O nome Malvadão surgiu na época do Landim. Tá? Então, não adianta achar que o Flamengo não vai ser perseguido agora, que antes não era menos, agora é mais. Que cada dirigente vai ter os seus erros e acertos. Agora, nessa daí o BAP tá muito certo. E eu vi uma série de outros jornalistas, como o Rica Perrone, como é que é esqueci o nome lá do UOL. Cara, uma série de jornalistas falando que o Flamengo tá com advogados falando que o Flamengo tá com todas as provas, o Flamengo tem o direito de fazer o que tá fazendo. E aí,
me pergunto, mas quando é que o BAP vai falar alguma coisa? O BAP vai ficar calado? O BAP não responde por quê? Porque ele está ignorando ela. O BAP está ignorando. Ele, como dirigente, está certo. Tem que ignorar essa mulher. Ele não tem que falar nada. Ele tem que falar nada. Ele não precisa falar nada. O que ele tem que falar está na justiça. Está resolvendo. E eu vou te falar, sabe lidar muito bem. Que tem certas mulheres ou certas pessoas, né? Certos dirigentes, certos tipos de gente que você tem que ignorar. A melhor coisa é ignorar. E quando ele ignora, ele deixa ela ainda mais revoltada. Ela está alucinada. Ela não consegue entender. Ela não está conseguindo entender que o BAP não quer responder ela. O maior ódio da Leila é que o BAP não responde. Ele está deixando os influenciadores, como nós, eu, Guilherme, etc., a gente dar a resposta. Porque tem que falar, a audiência nossa é maior que a do próprio Palmeiras e tal. Só que o que ela está mais nervosa é isso, gente. É que ela não conseguiu uma resposta do BAP. Eu fico imaginando aquela menina que é apaixonada pelo menino no colégio e que ela faz de tudo, ela começa a provocar, ela arruma um jeito de fazer um bullying contra o menino para ver se ele faz alguma coisa. E ele tá cagando para ela. Ela fica ainda mais desesperada. E é assim. E ela não tá acostumada a ter não, ela não tá acostumada a ter as pessoas ignorando, então ela deve estar desesperada mesmo. É isso, cara, a gente percebe que as coisas vão acontecendo. Inclusive, eu quero trazer aqui informação para vocês, olha, que o Ayrton Lucas e o Danilo devem ganhar chance aí como titulares na defesa do Flamengo, com o Léo Pereira e Alexandro suspensos. Devemos ter, então, Ayrton Lucas e Danilo no time titular contra o Bahia, tá? E como eu falei antes do começo do vídeo, a gente tem hoje R$1 milhão, é daqui a pouquinho. Se por um acaso estiver vendo esse vídeo depois, você já vai ter 100 mil na segunda, prêmio instantâneo agora que você pode ganhar, 100 mil na segunda, 100 mil na quarta e 1 milhão na sexta-feira. Se estiver assistindo antes das 8 da noite, você pode estar garantindo aí o seu R$1 milhão. Cara, R$1 milhão, dá tempo ainda, garanta agora com o seu Pix do milhão, tá? Tá aí o QR Code na tela, continua enquanto você assiste o nosso vídeo. Olha, após a partida, torcedores do Flamengo reclamaram da ausência de Pedro entre os titulares, enquanto Felipe Luiz explicou a decisão de começar com o atacante no banco. Em entrevista, o treinador afirmou que as decisões seguiam o plano de jogo. Ele definiu a proposta como focada no jogo terrestre, etc. Vamos lá, abre aspas. Tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes. Os nomes e a idade não me importam. Vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar. Às vezes acerto, às vezes erro. É normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. Muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo, jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo. Todas elas, tá? Então ele dizendo da decisão do porquê, o Felipe Luiz se explicando do porquê não começou com o Pedro. E a gente teve aí, então, os torcedores do Flamengo reagindo, né, à questão da Leila, tudo que está acontecendo, né? Cara, eu vou trazer aqui alguns comentários de torcedores do Flamengo, é importante a gente trazer aqui. Os torcedores do Flamengo, óbvio, né, estão do lado do BAP, maioria está do lado do BAP. Os torcedores também reagindo à pesquisa do GE, que fala que o Palmeiras, com 3 pontos atrás do Flamengo, tem mais chance que o Flamengo de ser campeão, jogando na casa do Flamengo, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, jogando contra o Cruzeiro fora de casa. Mas o GE insiste. O tal do gato mestre, ele vou te falar, foi aquele do 7-0 Palmeiras, que o Flamengo ganhou o Palmeiras no primeiro turno, né? Aí o pessoal falando, ganhou nem do Bahia fora, imagina do Mengão. Os matemáticos só aparecem quando o Fla perde ponto. Aí tem os caras que falam, claro, o Flamengo não tá jogando nada. Realmente o Flamengo piorou muito, né?
o El Pessoa, eu, o El Pessoa, não estão avaliando qual a zaga menos vazada e o ataque mais goleador também não. Mídia lixo, como sempre. Eu não vou dizer que é lixo, mas que os caras realmente não avaliam muita coisa, inclusive os jogos que os times têm pela frente, né? Inclusive o Flamengo enfrentando o Palmeiras dentro de casa no Maracanã, né? E por que se incomodar com isso, paparazzo? Não é se incomodar, mas é porque eu estou mostrando para vocês como é que funciona, né? Então, o pessoal reclamando, jogando sem finalizar, sem chutar no gol e uma arbitragem sem critérios, o Palmeiras parece mais propício a chegar. Parece, entre aspas, mais propício a chegar. A Mel Castro concordando, mas explicando do porquê, né? Também isso está acontecendo. Muitos pênaltis a favor do Palmeiras. O Palmeiras segue aumentando o número de pênaltis e hoje ainda é o segundo time com mais pênaltis marcados a favor no Brasileirão. O primeiro é o Inter, o segundo é o Palmeiras. É explicado isso, né? E com relação aí a Leila Pereira, aí esses sim, estão muitos comentários, né? A Dani P. Silva, ela ama o meu Mengão. Alvin Silva, amor com hiperfoco no Flamengo. O PR Thiago Rafael, ela está conseguindo o que queria, audiência, e vocês estão dando para ela. Não tem ninguém dando audiência para ela. A gente está respondendo e também eu estou noticiando, porque eu estou vendo que é tudo contra o Flamengo. A magnética torcida. Para que humilhar a véia? Aí botaram a foto aqui, ó, esse comentário aqui, ó. Inferno! Meteram o comentário aqui. Você conseguiu olhar, não sei se você vai conseguir olhar, tá dirigindo, ela não vai conseguir olhar. Botaram um gifzinho do inferno da Carminha. Botaram um gifzinho dela. Aí, nós botaram a Carminha assim, aquele assustado assim. Inferno! Fico imaginando cada vez que o BAP não responde, ela, inferno! Ah, tá aqui, ó. Botaram, acabaram de colocar aqui, ó, o inferno! Aí, ó, pega aí, pra você ver aí. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. A minha esposa falou hoje sobre esse inferno, né? Ainda falei da Adriana Esteves. O Thiago Almeida falou, ela tá precisando de uma massagem. Ah, cara, também não, né? Pra menos, né? Olha só, na verdade ela queria ser a presidente do Flamengo, a dona Carminha. Cara, todo mundo. E, falando nisso, eu tenho uma notícia espetacular para vocês aqui. A partir de agora, o nosso arroba do canal Paparazzo Rubro Negro 2 vai continuar sendo Paparazzo Rubro Negro 2, mas o nosso arroba é Terraflanista. O arroba do canal Paparazzo Rubro Negro 2 é Terraflanista. Arroba Terraflanista é o canal Paparazzo Rubro Negro 2. Tá? Então é o canal agora Paparazzo Rubro Negro e o canal Paparazzo Rubro Negro 2, o arroba se chama Terraflanista. Quiser procurar, quiser indicar, o canal Terraflanista é o canal Paparazzo Rubro Negro 2. O Papa é um terraflanista. Tá? Inclusive a gente está mudando a logo, a gente vai botar a logo lá da terraflanismo e tudo mais, né? Gostei da ideia, viu? Gostei da ideia, Leila. Muito boa essa ideia, tá? A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Flamengo para vocês. Eu quero só lembrar que ainda dá tempo de você garantir o seu Pix do 1 milhão. Agora, corre aí para você pegar esse 1 milhão ainda hoje. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!